Boa tarde. Então, hoje vamos começar com mais uma aula de literatura brasileira. E hoje vamos estar enfatizando a prosa romântica, né? A prosa romântica, ela teve um valor significativo, né, na introdução do romantismo no Brasil. Ela não somente estimulou a arte nacional, mas também estimulou o sentimento patriótico. Com relação à difusão da prosa romântica no país, ela somente foi difundida através dos folhetins. E que seriam esses folhetins? Os folhetins eram capítulos de romances que eram publicados semanalmente em jornais e com isso atingindo um considerável público-alvo, ou seja, não somente a aristocracia, mas também a classe menos favorecida. Com relação a outro aspecto da prosa romântica que podemos enfatizar é o sentimento romântico, ou seja, o nacionalismo romântico, né? Que até então ele valorizou o Brasil e desvinculou da arte da literatura portuguesa. Ou seja, nessa época a literatura ela estava mais voltada para Portugal, o que ficava bastante notório, né? A diferença dos hábitos ou costumes não somente, que eram mais valorizados não somente para a colônia, mas também para a metrópole. Agora, falando de características, vamos falar de algumas características que foram mais relevantes durante o período da prosa romântica. Podemos enfatizar o amor platônico, ufanismo, idealismo, subjetivismo, nacionalismo, amor à natureza, estética nativista e religiosidade. Quando eu falo de subjetividade é em relação às emoções, né, os sentimentos e as opiniões, ou seja, o teu ponto de vista. Então, nessa época, os autores eles enfatizavam, né, eles ressaltavam bastante essas características, né, as quais eu estou falando nos seus poemas, né, nas suas prosas, no caso. Agora, quando eu falo de exaltação à natureza, elementos relacionados às paisagens e belezas culturais do nosso país, amor platônico, ele é aquele amor idealizado, aquele amor impossível, amor para a idealização à mulher, né, a idealização à figura feminina. Quando eu falo de religiosidade, elementos relevantes à religião, tá? E quando eu falo de estética nativista, retrata o contexto nacional. Agora vamos falar sobre alguns autores, né, que tiveram bastante relevâncias, né, dentro da prosa romântica. Tá? E dentro desses autores, vamos citar alguns tipos de romance, né, que foram destaque durante essa prosa romântica. Então, dentro da prosa romântica, podemos citar o romance indianista, o romance urbano e o romance regionalista. O romance indianista ele retrata somente a figura principal, ou seja, o herói brasileiro, o índio, tá? Ele trata desses assuntos referentes ao nosso país. E dentre esses autores que se destacaram no romance indianista, podemos citar o José de Alencar, né? Com o Guarani, Ubirajara e Iracema. Dentro do romance urbano, né? Ele retrata a burguesia relacionado à classe média, né? E vinculado aos valores morais e sociais. E dentro desse romance urbano, podemos citar Joaquim Manuel de Macedo com a Moreninha, né? Podemos citar também José de Alencar com Diva e Senhora, tá? Agora, com referência a
o romance regionalista, podemos citar o Castro Alves com sertanejo, Bernardo Guimarães com podemos citar Bernardo Guimarães com não acredito. Bernardo Guimarães com Escrava Isaura e Visconde de Taunay com Inocência. E o que podemos concluir com relação à prosa romântica? Podemos concluir que a prosa romântica ela é formatada em um texto corrido, ou seja, em parágrafos e não em versos. Ok? Muito obrigada, tchau, tchau e até a próxima. Bernardo Guimarães com Escrava Isaura e Visconde de Taunay com Inocência. E o que podemos concluir com relação à prosa romântica? Podemos concluir que a prosa romântica ela é formatada em um texto corrido, ou seja, em parágrafos e não em versos. Ok? Muito obrigada, tchau, tchau e até a próxima.